Queridos, nós estamos neste mês de março conversando sobre esta série de mensagens, Andar por Fé em Meio ao Caos. Nós já falamos sobre a esperança, nós já falamos para descansarmos no cuidado e na graça de Deus, e hoje nós daremos continuidade a essa série falando sobre um outro tema, inserido em meio ao caos, que nós precisamos aprender a priorizar na nossa vida. Nós temos começado com essa frase: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Talvez você conheça a letra dessa música, conheça essa música, essa expressão, mas talvez nunca tenha dito esta frase, nunca tenha usado no seu cotidiano, para você mesmo, para alguém, essa frase. Mas, de certa forma, nós pegamos essa frase, resumimos ela e mais comumente nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós não falamos, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Mas essa frase, vai na fé, é uma frase que costumeiramente nós utilizamos, uma frase que costumeiramente nós usamos para a nossa vida ou para a vida de uma outra pessoa. Geralmente, quando alguém fala que vai fazer algo, tomar tal decisão, ter uma direção nova para a vida, que nós falamos assim, ó, vai na fé, vai na fé. E é interessante que quando nós utilizamos essa expressão, vai na fé, é uma expressão que reconhece a possibilidade de dar errado, mas que cogita a possibilidade de dar certo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Descer uma ladeira, como antigamente, quando éramos crianças, num carrinho de rolemã. Se você está aí mais novo, não conhece, pesquisa aí o que é o carrinho de rolemã. Mas se você subia naquele carrinho, sentava naquele carrinho, e era uma ladeira, uma descida muito grande. E você sabia que teria uma possibilidade, está totalmente errado, de você capotar aquele carrinho. Mas se alguém falasse assim, ó, vai na fé, você então era levado a imaginar, não apenas entender que pode dar errado, mas vai na fé, vai que dá certo. Queridos, o problema é o fundamento. O único fundamento que leva a acreditar que vai dar certo é a sorte. Quando nós usamos a expressão vai na fé, o único argumento, o fundamento que nós podemos acreditar que possa fazer com que dê certo é a sorte. Conte com a sorte. E de certa forma elas passam a ser muito semelhantes. Vai na fé ou conte com a sorte. Queridos, somos treinados para dependermos exclusivamente da sorte. Ou nunca ouviu? O fulano deu sorte. É interessante o quanto na nossa vida nós somos treinados, preparados apenas para acreditar que a vida é feita da sorte, que apenas dependemos da sorte para que as coisas aconteçam da melhor maneira. E aí então, quando alguma coisa boa acontece com alguém, nós utilizamos essa expressão: fulano de tal deu sorte na vida, fulano de tal deu sorte nas escolhas que ele fez. Porque nós somos treinados para acreditar que a vida depende apenas de uma realidade, da própria sorte. E aí, duas perguntas: podemos viver dependendo da sorte? A sorte realmente conduz a nossa vida? Mas antes de respondermos a essas perguntas, eu quero lembrar vocês de 3 tipos de cosmovisões. O que é uma cosmovisão? Deixa eu tentar explicar de maneira bem simples. Cosmovisão é a forma que eu olho o mundo e interajo com ele. É o conjunto de valores, de pensamentos, de ideias que eu tenho, e a partir disso eu olho para o mundo e interajo com o mundo a partir dessa realidade. Isto é cosmovisão. E nós temos pelo menos 3 tipos de cosmovisão. O primeiro deles, a chamada materialista, que é negacionista de uma ação sobrenatural. A cosmovisão materialista, ela simplesmente nega qualquer interferência do sobrenatural, qualquer interferência de algo que não seja ordinário, que algo que não seja presente na vida. É apenas aquilo que se toca, aquilo que se pode fazer, então não tem nada de interferência sobrenatural, é apenas o que é. Uma outra cosmovisão é a maniqueísta, que acredita-se que há uma luta constante entre o bem e o mal. E se o bem vence o mal,
nós acreditamos que nós demos sorte. Mas se o bem perde para o mal, nós acreditamos que demos azar. E aí nós acreditamos que tudo é uma conspiração, uma grande luta, que qualquer momento um ou outro pode vencer. Mas, queridos, nós como cristãos rejeitamos esses dois tipos de visão. Nós negamos o materialista e nós negamos o maniqueísta. Porque nós temos uma cosmovisão chamada cosmovisão cristã, que tem como base a soberania de Deus sobre todas as coisas. Tudo está no controle de Deus e nada acontece sem a permissão de Deus. Sempre é a vontade dele que prevalece. Então não é uma questão de sorte, não é uma questão de uma luta entre o bem e o mal. É simplesmente os preceitos de Deus, o ensino de Deus, aquilo que Deus constituiu como lei e aquilo que nós fazemos a partir desse contexto, nós colhemos bons frutos. Mas se nós não obedecemos, se nós não andamos segundo a vontade de Deus, nós não iremos colher bons frutos. E agora sim, negando as duas primeiras maneiras e crendo apenas na ótica da visão, da cosmovisão cristã, nós poderemos responder essas duas perguntas. Podemos viver dependendo da sorte? A sorte realmente conduz a nossa vida? A resposta é muito simples: não. Nós não podemos acreditar que dependemos da sorte. Nós não podemos acreditar que é a sorte que dirige a nossa vida. Nesse momento você lembra alguns textos bíblicos que você fala assim: pastor, mas na Bíblia fala sobre sorte. Eu quero lembrar se você aqui. Por exemplo, o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Você vai encontrar em várias partes da Bíblia essa expressão sorte. Mas, queridos, quando a Bíblia fala da questão sorte, não é a interpretação atualizada que nós temos de uma força mística, de uma força oculta, de uma força sobrenatural que age de tal forma que ali então depende que a lua esteja em tal lugar, com a estrela, com não sei o que seja na posição tal, que você use a roupa tal, que você não ande pelo lugar tal. Não é isso, não é esse tipo de sorte que a Bíblia fala. Mas o que a Bíblia fala quando restaurou a nossa sorte é uma transformação quanto à condição de vida. É exatamente alguém que estava vivendo, vamos pensar assim, uma má sorte, uma vida, no caso aqui do Salmo 126, anteriormente, vivendo no cativeiro da Babilônia, e aí Deus vem e restaura a sorte. É exatamente uma transformação na condição de vida. E é interessante que quando ela fala desta sorte, o que ela afirma é que a vontade de Deus é que prevalece. Então, diante de uma situação contrária, é a vontade de Deus que prevalece e há uma mudança na história, há uma mudança de condição de vida, porque Deus move e a vontade dele prevalece, e aí então se faz de acordo com o que ele deseja. E aí talvez você vai falar assim: pastor, mas tem outros textos que falam que eles lançaram sorte. Lançaram a sorte sobre as vestes de Jesus, lançaram a sorte quando eles entraram na terra prometida para a divisão da terra. Mas, queridos, esse é o mesmo contexto. Olha o que diz Provérbios 16:33 na Nova Almeida Atualizada. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então, a Bíblia, quando fala de sorte, é exatamente isso: a soberania de Deus agindo para definir situações, para poder mover sobre histórias, para poder restaurar vidas, para que a vontade de Deus prevalece, mas toda decisão procede do Senhor. Portanto, não podemos viver dependendo da sorte, pois ela não conduz a nossa vida. A nossa dependência deve estar em Deus, por uma simples razão: a vontade dele prevalece. Nós não podemos acreditar que na sorte, que um dia nós iremos acordar e a sorte irá sorrir para nós. Não. O que nós temos que entender é viver uma total dependência de Deus, para que a vontade dele prevaleça sobre a nossa, para aquilo que Deus tem para oferecer a cada um de nós possa se tornar realidade na nossa vida. Como nós temos conversado, a diferença de andar com fé e andar por fé,
Eu quero convidar vocês agora para pensar um pouco sobre esse depender da sorte ou não, olhando na ótica de andar com fé ou andar por fé. Andar com fé é viver acreditando que tudo depende de uma sorte mística. Isso é, vai na fé. Isso é andar com fé, porque a fé não costuma falhar. É acreditar simplesmente numa sorte mística. Então, se alguém acredita numa sorte mística, se alguém acredita que andar com fé é contar com a própria sorte, tenho 3 conselhos para você. Primeiro, deixe de orar. Segundo, deixe de ouvir e obedecer às Escrituras. E terceiro, deixe de depender de Deus. Se acredita que a vida é apenas guiada pela sorte, não perca o seu tempo orando, ouvindo e lendo a palavra, obedecendo e dependendo de Deus. Dói ouvir isso, não dói? Dói ouvir uma pessoa dizendo para que você não ore, para que você não leia, ouça e obedeça a palavra, para que você não dependa de Deus. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que muitos de nós vivemos assim. Talvez não declaradamente dizemos que confiamos na sorte, mas nós não oramos, nós não ouvimos e não obedecemos as Escrituras, ou nós não dependemos totalmente de Deus. E achamos que as coisas vão acontecer apenas no seu tempo, do seu devido jeito, e apenas dependendo totalmente da sorte. Mas quando assim nós vivemos, nós nos encontramos cansados e sobrecarregados. Quando nós esperamos que a sorte sorria para nós, e é então que nós nos deparamos no dia a dia, é com o cansaço e a sobrecarga. Mas nós podemos ter uma escolha na nossa vida, que é andar por fé. Andar por fé é viver acreditando que tudo está debaixo da vontade de Deus. Isso é viver por fé. E quando nós acreditamos que tudo está debaixo da vontade de Deus, nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Tudo é permissão, tudo é a vontade dele. Ou é a vontade soberana dele, ou é a vontade permissiva de Deus. Mas tudo está de acordo com o querer dele. Tudo é firmado nos fundamentos divinos. Então, o que nós entendemos é que Deus construiu esse mundo, deixou tudo no seu devido lugar, nos deu a Escritura Sagrada, e aqui está toda a fonte do conhecimento, do entendimento acerca da vida. E é exatamente nesse fundamento que nós temos que buscar. É a famosa chamada a lei da colheita. É a lei da colheita. O que é isso? Aquilo que se planta, se colhe. Então não depende da sorte, mas depende exatamente de um comprometimento com aquilo que Deus quer sobre a nossa vida. É exatamente o querer que a vontade de Deus prevaleça sobre a vontade de cada um de nós. E aí então eu busco a vontade dele, eu me prostro diante dele e peço que me oriente quanto à sua vontade. E aí quando eu me decido a fazer a vontade dele, eu colho os frutos dessa decisão. É desejar, conhecer e viver a vontade de Deus. Isso é andar por fé. É desejar conhecer e viver a vontade de Deus. Então, queridos, nós já conversamos domingos passados sobre a esperança, sobre andar no cuidado e na graça de Deus. E hoje, andar por fé em meio ao caos para priorizar a vontade de Deus na nossa vida. E o texto que nós iremos conversar, Isaías capítulo 55. Isaías 55, do verso 1 ao verso 9. Aí você pode manter a sua Bíblia aberta ou acompanhar com a gente aqui a leitura, e em cada ponto da mensagem nós iremos reforçar um trecho desse texto para que nós possamos entender que o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo pela palavra de Deus através da própria palavra de Deus. Então diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear
comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Versículo 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Queridos, o capítulo 55, ele tem como objetivo mostrar a soberana vontade de Deus. E o que vai prevalecer sempre será a vontade soberana de Deus. E dentro desse contexto, ele vai terminar o versículo 10 e o versículo 11, falando da palavra de autoridade de Deus. Que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete na sua palavra, vai se cumprir. Olha o que diz: mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que para que a designei. Então, o contexto do capítulo 55 de Isaías mostra exatamente a soberana vontade de Deus prevalecendo sobre a vontade do seu povo. E a necessidade que o seu povo tinha de compreender a busca por esse Deus, a busca pela vontade desse Deus, para que eles pudessem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quando se fala em vontade de Deus, nós temos duas vertentes dessa vontade. A primeira vertente é o que nós chamamos de vontade secreta de Deus. É aquilo que somente Deus sabe, somente Ele tem o conhecimento. Como, por exemplo, a volta de Jesus. Nós não sabemos quando, apenas o Pai, apenas Deus sabe. E é o que nós encontramos em Isaías 46. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Esta vontade de Deus é secreta, nós não conhecemos. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Isso cabe apenas a Deus. Ele apenas nos orienta, apenas nos mostra a direção quanto às nossas vontades, quanto às nossas escolhas. Mas isso cabe apenas a Deus, saber o dia de amanhã. Mas a vontade revelada de Deus. Toda a Escritura é útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, com um objetivo, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, dentro do contexto da vontade de Deus, nós temos a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Queridos, quanto a essas duas vontades de Deus, nós temos apenas que tomar uma decisão: confiar na vontade secreta e enfocar na vontade revelada. Já que Deus não revela a verdade secreta, apenas Ele sabe, apenas cabe a Ele saber. E quanto a isso, eu vou apenas confiar que Deus tem o melhor, Deus sabe exatamente o que faz. Então eu vou apenas confiar nessa verdade secreta, nessa vontade secreta de Deus. Mas quanto à vontade revelada, esta vai ser o meu foco, esta vai ser o meu anseio, esta vai ser o meu desejo contínuo de buscar conhecer, para que a vontade dele prevaleça sobre a minha vontade. Ou seja, é priorizar a vontade de Deus na nossa vida. E é isso que nós iremos aprender, andar por fé para priorizar a vontade de Deus. Queridos, primeiro,
Pelo constante vazio de tentar do nosso jeito. Por que andar por fé para priorizar a vontade de Deus? Pelo constante vazio de tentar do nosso jeito. Olha o que o texto nos diz. Uma pergunta. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Esta pergunta aqui, obviamente, não está falando literalmente de pão e água, mas exatamente da confiança em coisas que não sejam a vontade de Deus para a nossa vida. É viver um constante vazio dentro de nós. O livro de Isaías, ele é dividido de 3 maneiras. A divisão primeira vem do capítulo 1 ao capítulo 39. Quando você lê o livro de Isaías, você vai perceber que nesses primeiros 39 capítulos, Isaías fala do julgamento do povo e das nações. É onde ele apresenta os ais o tempo todo, aonde vem a mão de Deus pesando sobre o povo, porque o povo não obedecia a palavra de Deus. O povo rejeitava o ensino de Deus. Em outras palavras, a tentativa de contar com a própria sorte. O povo de Deus então vivia apenas na tentativa de viver com a própria sorte ou confiar nos próprios preceitos e atos. Queridos, é interessante o quanto que isso faz parte da nossa história. Deus nos alerta, Deus nos corrige, Deus nos aponta a direção, mas muitas vezes nós continuamos apenas acreditando na nossa própria sorte ou andando nos nossos próprios preceitos. A realidade dessa vida é um grande vazio causado por buscarem a própria vontade. É o que o texto está falando aqui. É buscar naquilo que não satisfaz. É uma constante busca por aquilo que tem causado apenas vazio. Em outras palavras, uma constante fome e sede, que nós chamamos de insatisfação. Queridos, por que priorizar a vontade de Deus? Pelo constante vazio de tentar do nosso jeito. Talvez a palavra insatisfação não faça parte do nosso vocabulário diário, mas outras palavras ligadas à insatisfação são as palavras mais presentes na nossa vida: frustração, ansiedade, sofrimento, angústia e tristeza. Então, esses sentimentos começam a tomar conta de nós, e porque nós tentamos priorizar apenas o fazer do nosso jeito. E aí nós temos que aprender a andar por fé para priorizar a vontade de Deus e não do nosso jeito. O que leva ao segundo ponto dessa mensagem: pela oferta divina de total satisfação. Andar por fé para priorizar a vontade de Deus, pela oferta divina de total satisfação. Olha a conclusão. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. A segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 ao 55, Isaías traz uma palavra profética ao povo. Essa palavra que fala da restauração do povo de Deus. A primeira é uma palavra de julgamento, mas a segunda parte do livro, Isaías traz da parte de Deus uma esperança de restauração, que literalmente é uma oportunidade de viver a vontade de Deus. O povo, até no capítulo 39, são alertados sobre o risco de viver na sua própria sorte. Mas a partir do capítulo 40, Isaías apresenta uma nova oportunidade àquele povo. Esse povo deixaria sua própria vontade para passar a viver a vontade de Deus, que era confiar nos preceitos e atos divinos. Ou seja, uma plena satisfação ao viver a vontade de Deus. Então, o que o Isaías apresenta agora da parte de Deus é uma promessa. Ouça com atenção o que Deus oferece para vocês, o que Deus tem para cada um de vocês. Os primeiros versículos ele fala de uma oferta gratuita de água para quem tem sede, de comida para quem tem fome, de encontrar uma plena satisfação. Não é algo que nós compramos com o nosso dinheiro, não é algo que nós confiamos na nossa própria sorte, mas é algo oferecido gratuitamente a cada um de nós, para que nós possamos viver a plena satisfação ao viver a vontade de Deus. É saciar a fome e a sede. E no lugar da insatisfação, nós iríamos encontrar
a plenitude. E aí então, plenitude também não é uma palavra comumente usada por nós, mas essas palavras, realização, descanso, cura, alegria, são as palavras utilizadas de oferecer ao povo de Deus, a cada um que busca viver a vontade de Deus, a plena satisfação em todo o tempo. É viver a realização, o descanso, a cura e a alegria. Queridos, andar por fé para priorizar a vontade de Deus. Então nós vimos uma transição entre a insatisfação e a satisfação. Obviamente, nós iríamos escolher a segunda parte dessa mensagem. Mas antes de você tomar uma decisão, mais um questionamento. Há uma constante luta em nós para não priorizarmos a vontade de Deus. É impressionante como nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas na mesma proporção, como é interessante o fato que há dentro de nós uma luta constante para não fazermos a vontade de Deus. Mas por que que existe essa luta dentro de nós? Porque exige de nós mudança. Fazer a vontade de nós exige de nós uma mudança nos nossos valores, nos nossos conceitos, no nosso autocontrole da vida. É deixar de acreditar na nossa própria sorte e passarmos a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. É uma total aceitação da vontade de Deus para a nossa vida. Queridos, essa luta contínua que existe entre nós, dentro de nós, entre fazer a vontade de Deus e não fazer, a única base para se manter essa guerra dentro de nós é essa exigência de mudança. Infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas permanecem fazendo as suas próprias vontades, porque não tomam uma decisão de mudança, não tomam uma decisão de fazer diferente, de viver agora do jeito que Deus quer que viva, e não mais do seu próprio jeito. Queridos, a partir dessa realidade, nós podemos entrar então na segunda parte da mensagem. Uma total aceitação da vontade de Deus, demonstrada por dois fatores. Quando que nós temos uma total aceitação da vontade dele? Quando dois fatores se tornam presentes na nossa vida. O primeiro deles, o desejo evidente de conhecê-la. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, e invoquem-no enquanto ele está perto. É interessante quando a gente fala assim, estamos aqui na presença de Deus. Queridos, sabemos que Deus está em todos os lugares, isso é evidente. Mas quando nós falamos que nós estamos na presença dele e buscar a vontade dele, não é o mesmo significado, não é o mesmo sentido. Quando a Bíblia fala de buscar a vontade de Deus, de estar buscando a Deus, é literalmente estar face a face com Ele, é se prostrar diante dele, é priorizar o momento com Ele. É isso que Isaías está dizendo aqui. Não é apenas viver sabendo que está na presença dele, mas focar um desejo evidente de conhecer qual é a vontade de Deus. Mas o segundo fator, a disposição em vivê-lo. Olha o que diz o texto: que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A aceitação da vontade de Deus exige de nós uma mudança. O ímpio vai abandonar o caminho, seu mau caminho, o homem mau abandonar os seus pensamentos, irão se converter ao Senhor, que Deus vai se compadecer e Deus vai perdoar. Então, se nós queremos ter uma total aceitação de Deus, da vontade de Deus, lembre-se desses dois fatores. Mas, além desses dois fatores, nós temos, queridos, firmado em duas evidências. A aceitação da vontade de Deus na nossa vida é firmada em duas evidências. A primeira delas, a superioridade dos planos de Deus. Aonde Deus fala com o seu povo que os pensamentos e os caminhos não são iguais aos nossos, são muito superiores aos nossos. O plano de Deus é muito melhor do que qualquer plano que nós possamos arquitetar para a nossa vida. Então, querer a vontade de Deus, nós temos que entender essa evidência na nossa vida. O que Deus tem para nós é muito melhor. Mas a segunda evidência, a restauração oferecida por Deus. Olha o que ele diz:
Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aqui exatamente quando o povo achava-se condenado. Imagina no capítulo 1 ao 39 falando sobre condenação. Então, o povo seria levado a acreditar que não havia esperança para eles. Mas quando vem uma palavra de juízo de Deus, uma palavra de condenação, junto com essa palavra de juízo, vem uma palavra da graça de Deus. Uma oportunidade de dizer assim: olha, entre vocês, vocês iriam se condenar. Mas o meu pensamento não é igual de vocês, os meus caminhos não é igual de vocês. Mas eu ofereço a vocês a possibilidade de restauração. Queridos, se nós estamos caminhando até hoje apenas confiando na própria sorte, se nós temos colhido apenas o fruto de não buscar a vontade de Deus, hoje é a oportunidade que nós temos de buscar em Deus a restauração dos nossos caminhos, a restauração da nossa vida, da nossa espiritualidade, do nosso casamento, da nossa vida de comunhão, de relações, nossa vida financeira, qualquer área da vida. Entender que Deus está oferecendo para nós a oportunidade, em meio ao caos que nós estamos vivendo, para refletirmos sobre a vontade dEle e buscarmos apenas o que Deus tem para cada um de nós. Quando nós olhamos a história do povo de Deus registrado na Bíblia, nós vamos chegar à seguinte conclusão, uma frase muito dita nos dias de hoje: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quando nós olhamos a trajetória da nação de Israel, nós chegamos a esta conclusão: nunca foi sorte, mas sempre foi Deus agindo sobre a história do seu povo. E nós podemos concluir isso a partir do versículo 12, do capítulo 55. Olha a restauração de Deus sobre o seu povo. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em todo lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Toda a expressão utilizada aqui por Isaías é exatamente a expressão de salvação, a expressão da graça, a expressão da restauração, a expressão que nunca foi sorte, sempre foi Deus sobre a nação de Israel. É Deus restaurando a sorte daquele povo, é Deus mudando a vida daquele povo. E aí talvez nós trazendo para a nossa realidade, podemos perguntar: pastor, como que eu posso acreditar que a minha vida, eu posso experimentar nela esta vontade de Deus? E desta forma, eu quero terminar a mensagem de hoje. Uma grande oferta para vivermos a vontade de Deus. Esta oferta oferecida gratuitamente para cada um de nós. O texto de Isaías começa com uma expressão interessante: vinde todos vocês que têm sede e têm fome, para beber e comer gratuitamente. Está falando de um contexto que algo é oferecido gratuitamente para cada um de nós. Mas nós podemos fazer a escolha de gastar o nosso próprio dinheiro naquilo que não é pão. É confiar na nossa própria sorte. Mas isso nunca vai satisfazer. Mas quando eu busco apenas a vontade de Deus para a minha vida, e essa vontade é oferecida a cada um de nós temos o privilégio de poder, em meio ao caos, andar por fé, confiando apenas na vontade de Deus. E como essa oferta é oferecida para nós? Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. É exatamente a pessoa do Cristo, é a obra de Jesus, é o Cristo que veio entre nós, veio cheio de graça e de verdade. Esse Cristo que entregou-se por nós na cruz, entregou-se por nós de forma plena na cruz, e com o derramar do sangue, o sangue da nova e eterna aliança, ofereceu a você e oferece a mim a oportunidade de vivermos a vontade de Deus.
Queridos, não é continuar andando na própria sorte, não é fazendo do seu próprio jeito, mas é aceitar essa oferta gratuita de Deus na nossa história, para que a vontade dele aconteça sobre cada um de nós. E aí então entender que andar por fé em meio ao caos é priorizar a vontade de Deus. E aí o nosso único dever é apenas nos entregarmos de forma plena e completa. É desistir de andar do nosso próprio jeito, que só trouxe insatisfação, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, que traz plena satisfação. Mas que haja no nosso coração um desejo profundo e evidente da transformação que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Diante desse momento de caos, que tantas pessoas têm abandonado a fé, deixado de viver a vontade de Deus e tentado viver na sua própria sorte, que nós possamos buscar priorizar a vontade de Deus na nossa história. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus coloque essa mensagem no nosso coração e nos instrua a cada dia para nos submetermos apenas à vontade dele. Bem, queridos, eu quero nesse momento orar com você, orar por você e com você, para que apenas a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade, porque sabemos que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai, diante do caos que vivemos, muitas vezes, ó Deus, nos apegamos apenas à sorte ou acreditamos que ela que dirige a nossa vida. Mas nós aprendemos hoje, ó Deus, que isso não é bíblico e não vem do coração do Senhor. Mas o que nós entendemos, ó Deus, é que tudo está debaixo do controle do Senhor. E essa vontade do Senhor é revelada a cada um de nós. E nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração e priorizar essa tua vontade, ó Pai. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Deus nos ensine em todo o tempo a vivenciarmos apenas a tua soberana vontade. E que em meio ao caos não venhamos viver, ó Deus, com fé, acreditando na própria sorte, mas que possamos andar por fé, confiando apenas na vontade soberana do Senhor, ó Pai. Ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe essa semana que se inicia, que a vontade do Senhor prevaleça sobre cada um de nós, conduzindo nossos passos, nos orientando, guardando o nosso coração, para que possamos, ó Deus, encontrar a satisfação, a alegria, a felicidade, ó Deus, a plenitude em todas as áreas da nossa vida, Deus. E assim também como igreja nós oramos por todos aqueles que se encontram acamados, seja pela questão da Covid, seja por qualquer outra razão. Pessoas que enfrentam uma enfermidade emocional, espiritual, relacional. Pessoas que vivem uma crise financeira, ó Deus. Como igreja, nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor conduza todas as coisas e que nós possamos descansar debaixo do teu paternal cuidado e experimentarmos o tempo todo esta vontade soberana do Senhor, ó Deus. Abençoe a tua igreja, abençoe todos que estiveram conosco, aqueles que irão ouvir essa mensagem em outra ocasião, que possam compreender a importância de priorizar na vida a vontade do Senhor. É o que eu lhe peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a unção, o poder, a intercessão do Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós, Igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que a vontade dele prevaleça sobre a